sabe sim. Foi? Aê. Vamos chegando, vamos chegando. Aê, galera. Olha esse livro aqui, ó. Não é não, isso aqui foi eu ganhei hoje. Todos esses livros aí. Esse é o que a gente estuda. É, ganhei. A galera chegando aqui, ó. A galera votou em massa aqui, ó. Beleza. Vem cá. Eu tava lá vendo. Tava lá. Aqui, o povo aqui quer te ver. Fala oi aqui pra galera. Oi. Ó quem que tá aqui. Eu vi. Aline, Abraham, o Jamie, Vi todo mundo. a Alessandra, Beijo. a Michelle, ó. A Michelle aí, ó. Vaza. Olha lá, a Michelle, tia Taninha. Emerson. Saudade. Eu vou chamar ele aqui. Ai. Deixei ele de fora aqui. O Emerson não entrou ainda. Cadê o Emerson? Foi embora? Não voltou? Emerson, você vai entrar pelo Instituto Influência? Manda pau aí. Tô vendo só o Emerson Instituto, não tô vendo aqui não, não achei aqui não. O Emerson tá pelo Instituto, você quer que eu te chame pelo Instituto ou você vai entrar pelo seu pessoal? Aí, agora chegou aqui pra mim aqui, ó, tinha perdido você. Ô, cabeça. Acabou. O meu celular ele tá logado nos dois. Tá logado. Ah, entrou os dois de uma vez? Isso. Entra os dois? Entrando... aí eu preciso escolher aqui. Tânia tá mandando um beijo pra você. Ô, manda um beijo pra ela, poxa. Então, ô Sandrão, nós estávamos Onde nós falando paramos? do recrutamento, né? Recrutamento, que a gente chama os bonitos e você chama quem tem dinheiro. Não tem nada a ver isso não. Na verdade, assim, eu estava falando o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com o recrutamento para não prejudicar, né, e não, de repente, comprometer o trabalho. Eu falo principalmente o das crianças, porque tanto no trabalho do Piauí, no Sertão e o do Rio de Janeiro, são os trabalhos que mais requer um gás, né, mais requer dedicação, porque é um número muito grande mesmo. Então, esse recrutamento ele tem que ser bem minucioso. E como é que é feito isso? É justamente como eu disse, são indicações de pessoas que já foram, que conhecem o trabalho, né? E aí a gente pode... o Ronaldão entrou aí. E aí a gente consegue depois trabalhar isso, né? Porque o treinamento que se faz lá também é na dinâmica, também é na prática. Então, eu não posso também, né, prejudicar o trabalho já que a gente tem feito há anos. E, além de tudo, Sandro, como eu falei que o Instituto vai aonde já existe um trabalho, se nós não tomarmos cuidado com o recrutamento, acaba comprometendo o trabalho que já existe. Né? Então, isso jamais pode acontecer. Então, existe um compromisso muito grande da gente fazer um trabalho com muita responsabilidade, né, para poder somar mesmo, para poder somar e ter o fruto, né, desejado, que é justamente, né, esse é o nosso intuito, de maneira nenhuma deixar qualquer resquício, né, de coisa contrária. É bem nessa pegada aí. Uma das coisas que a gente sempre conversa aqui é sobre a gente poder ajudar
quem já está trabalhando lá. Como a gente já levou a equipe daqui de Goiânia para a Parada de Lucas por 15 dias. Então, a ideia era, nós estamos ajudando, nós não vamos iniciar nada, e nós temos que zelar por aqueles que vivem lá e já começaram o trabalho. Da mesma forma, com Salvador, ou quando a gente vai lá na Igreja do Peru, lá no Joselito, em qualquer lugar. Esse é o maior cuidado, né? Porque a gente vai lá, acontece alguma coisa que nossa equipe fez, quem vai perder os créditos é quem já está lá. Exatamente. Então, essa questão, nós precisamos sempre zelar por isso. E tem lugares e lugares. Então, você vai numa comunidade carente, tipo do Rio de Janeiro, que tem uma venda de drogas aberta ao público, né? Então, a gente orienta muito bem na tranquilidade e na paz, que quem já teve qualquer tipo de envolvimento, se for, vai ter que tomar cuidado dobrado. Mas agora, se o cara, principalmente se ele é recente, né, saiu desse mundo, dos vícios, para que ir? Né? Não vai atentar a si mesmo, não é nem atentar a Deus, é atentar a si mesmo nessa questão. Então, são conversas que a gente tem que ter com cada pessoa para poder ajudar aonde vai ser muito mais produtivo. Um dos exemplos que eu sempre falo com a galera, eu vou sempre pro Ribeirinhos, ia mais, né? Faz tempo que eu não vou. Mas é um trabalho que consome muito as minhas energias, principalmente emocionais, por causa de muito bicho que tem lá, né? Principalmente cobra. Então, quem tem problema com inseto, quem tem pavor, medo de cobra, a gente não vê cobra em todos os momentos, mas você passar 10 dias lá, provavelmente você vai ver. Então são trabalhos que nós fazemos, mas o desgaste é maior, né? Tem rio, o pessoal não sabe nadar, tem cobra, tem comida diferente. Um detalhe também, além, né, dessas questões que você abordou aí, tem também a preocupação daqueles que têm algum tipo de alergia, né? Nós comentamos que lá na Paraíba, nós tivemos um caso de alguém que tinha alergia a sementes, né? Que era um pastor que foi com a gente e ele passou mal. Então, assim, esses cuidados nós também precisamos ter, né? O que se tem de alergia, o que se tem de, igual você disse, se teve algum envolvimento, né, com drogas, se vai numa comunidade carente no Rio de Janeiro. Enfim, nós temos que ter essa cautela. E isso tudo pesa sobre a gente, né, que está liderando, que está recrutando, que está organizando. Né? Então, não é simples. Não é o fato de você jogar aqui, vamos ter uma viagem e bora lá. Não, não é bem assim. Né? Existe toda uma programação, uma responsabilidade acima de tudo, até porque não pode se comprometer o trabalho que a gente vai fazer, dar esse apoio. Então, é bem importante saber isso. Durante esse tempo de pandemia, o Instituto Influência está fazendo ações aí em Olímpia, Rio Preto. Vocês estão mobilizando, fazendo algumas coisas ou não? Não, aqui na verdade assim, as doações continuam para o sertão, né? Não paramos. O nosso QG lá existe, ele está sendo abastecido. É claro que alguns recursos financeiros eles têm sido destinados para alguns tipos de trabalhos que aqui existem, né? Aqui a igreja aqui, né? A igreja quadrangular aqui tem um trabalho social, mas não tem nada a ver com o instituto. É um trabalho que a gente consegue dar um apoio, né? De alguma forma, ou financeiro, né? Ou com doações. Mas o instituto em si ele está parado nessa situação, né? Fazendo ainda continuando com as doações para o Piauí, mas destinando algumas coisas assim, né? Aquilo que se pode ser feito, a gente tem feito sim. Mas como trabalho, não. Como trabalho, não tem feito nada. O que a Michele perguntou aqui? Tem alguma expectativa de expansão do projeto para o futuro? É a pergunta da Michele. Essa, né, Mi? Na verdade, assim, a gente falou aqui um pouco do trabalho de Ribeirinhos, né, que a gente quer alcançar numa outra data para somar,
né? Isso é bem verdade, né? E assim, a gente não programa, na verdade, né, Sandrão? A gente não faz um planejamento, né? A gente, como disse já no começo, Jesus vai apresentando as pessoas para a gente, e aí é Deus quem vai organizando as coisas e a gente só trabalha na nossa experiência. Mas se de repente Jesus apresentar alguém amanhã que faz um trabalho, sei lá, com quilombolas, que faz um trabalho com tribos indígenas, que faz um trabalho com, sei lá, com, não sei, qualquer tipo de grupo, a gente está aí para poder dar o suporte, né, e nessa formatação que o Instituto tem de apoiar mesmo, e nosso trabalho é investir o recurso humano, né, e a nossa experiência para poder fazer o trabalho. Uma das coisas que a gente sempre fica atento é as necessidades. E se em cima dessas necessidades tem alguém fazendo alguma coisa, ou alguém que conhece como que é a realidade do trabalho. Assim a gente faz. Humberto falou aí do trabalho no Itatinga. Itajinga já foi considerado o maior bairro de prostituição do Brasil, em Campinas, nos anos 80, 90, começo dos anos 2000. Hoje tem, mas está muito fraco. Então, a galera fez muito evangelismo lá no bairro do Itatinga. A gente saiu de São Paulo, da capital, com ônibus para poder fazer trabalhos, não só evangelismo, mas social também. E são as oportunidades que vão aparecendo. Sempre nas nossas conversas, tanto eu, o Emerson, o Humberto, né, participou muito dessas conversas. A gente tinha muito mais tempo em Rio Preto de pensar sobre isso. Daqui a um tempo, quando tiver muita gente, a gente pode sair 2 equipes ao mesmo tempo, um para cada lugar. Isso, com certeza. 3 equipes, né? A ideia é nós termos pessoas preparadas que possam ajudar nessa execução do trabalho com essas parcerias. Então, dá para fazer bastante trabalho à medida que a gente tem os voluntários, né? Então, o Instituto tem um bom número de voluntários, né? Daí agrega com as pessoas que a gente vai chamando e convidando de outros lugares. Tem o pastor Manuel, que está com um grupo lá que quer fazer parte das... A gente está tentando colocar ele no... Oi? Travou? Voltou? Não, deu uma travadinha, mas voltou. Então voltou. Tem o pastor Dark agora que nós conhecemos, né? Que tem uma galera muito legal. Tem o pastor Manuel. O que nós conhecemos também, que Jesus acabou apresentando para a gente, que é daí de Goiânia também, é o próprio Márcios, que é um cara espetacular, um cara que agrega demais, né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo, né, no decorrer da... É claro que a emergência e a necessidade nos faz mobilizarmos, mas é muito em cima de propósito, muito em cima de proposta, muito em cima de realmente valorizar o trabalho de alguém, é justamente criar, né, dar um ânimo, né, para quem já está agarrado num trabalho, né? Então isso e eu até queria comentar que você falou um pouco daquilo que te pesa um pouco para fazer os ribeirinhos, que são insetos e tal, e tá em mata aberta. Eu lembro que o trabalho do Piauí, ele é um trabalho que para mim é leve, naquilo que a gente, na proposta que a gente leva, dos trabalhos que nós fazemos. Só que lá o Pastor Salvador tem um trabalho que me pega, Sandrão, que é o trabalho com as meninas, né? Que sofrem os abusos e depois eles fazem os trabalhos, né? E ali tem um trabalho com as crianças. Então, esse trabalho é um trabalho que me arrebenta, né? E aí a gente tem que destinar alguém, né? E delegar alguém que seja mais firme, que seja mais... que consiga lidar com essa situação melhor. Eu não sou o cara indicado, é um negócio que me pega. Então sempre vai ter, até fica aí uma resposta para a galera, né? Sempre vai ter uma situação no trabalho que vai te afetar mais emocionalmente, né? Eu costumo dizer que no campo missionário nós temos que ter a questão da razão muito bem definida, e para que a emoção e os sentimentos não ultrapassem, né, as barreiras e perca também o foco dos trabalhos. É muito mais racional, né, um trabalho em missões do que qualquer outra coisa, né? Então é muito importante você identificar,
né, aquilo que pega, né, em você, e você também fugir disso, fazer aquilo que você tem aptidão, aquilo que você faz melhor, e deixar aquele que consegue lidar melhor com as situações que você não consegue. Cada um tem que saber e respeitar seus limites, né? Isso, Há uns exatamente. 4 anos, nós fizemos um trabalho com as crianças do Hospital do Câncer aqui em Goiânia. Então foi na Páscoa, se eu não me engano, nós conseguimos um salão de festa mesmo, onde chique, assim, sabe, que as famílias alugam para fazer aniversário de 1, de 2, 3 anos, até de 15 anos, né, com tudo que você possa pensar, tipo de brinquedo, tinha os carrinhos que andam por cima, aqueles salões assim, top mesmo, um dos mais caros de Goiânia nós conseguimos. E pegamos o Jipeiros de Cristo, eles foram buscar as crianças nas suas casas e algumas no hospital para sair nesse dia, conseguimos comida, mobilizamos tudo. Então, montamos lá toda a equipe de voluntário, o pessoal que já estava acostumado a ir para o morro, que já estava acostumado a ir para o sertão, a molecada do Kings, né, que a gente já fez viagens internacionais, todo mundo lá, mas quando chegou as crianças do hospital do câncer, daí a gente pegou. Humberto foi na Páscoa, né? Tinha montanha-russa, né? Tudo mais. Então, a Tânia, que trabalhou muitos anos no morro, trabalhou na Cracolândia, né, ajudando as garotas de programa e tudo mais, ela foi a primeira a sentir o baque, porque para ela era criança e muitas em fase terminal. Então ela foi para a cozinha e falou, vou ficar aqui que eu não tenho condições emocional de lidar com essas crianças. Ainda que você tenha um controle, ainda que você consiga, né, lidar até um certo momento, vai chegar uma hora que você pode desabar. E aí é onde você tem que também saber, né, lidar com isso. Um dos trabalhos que eu participei foi justamente o terremoto do Haiti, por exemplo, que você quase foi com a gente também, mas acabou não dando certo. Tinha uma gringa que era médica e ela a gente começou a fazer os trabalhos com a Cruz Vermelha lá, e aí ela pegou e estava fazendo o parto de uma moça, já tinha feito vários trabalhos bem delicados, fez o parto e conseguiu salvar o bebê, né? E a mãe, ela perdeu. E ela era muito durona até, uma gringa bem grandona, tal, bem imponente, né? E ela até me surpreendeu, mas foi o limite dela. Ela teve que sair da sala, procurar um canto, né? Desabafar um pouquinho, chorar um pouquinho, né? Mas ela sabia que ela teria que voltar ali e realmente enfrentar uma outra situação. Então é bem isso, né? Você saber os seus limites e também saber como enfrentá-los, como você vai superá-los. Isso é importante dizer também. O Humberto falou sobre a orientação, né? Lá com o pessoal do Hospital do Câncer, os voluntários não choram agora. Vai lá para trás e chora, porque eles estão num tempo de sofrimento, e agora é um tempo de lazer. Então, nós fizemos toda uma mobilização, por mais que depois eles foram embora e todo mundo caiu no choro, mas daí era sem as crianças. Eu lembro quando eu fui morar no morro também, no Santa Marta, eu sempre tive alguma coisa assim com velório, com morte, eu nunca gostei dessa situação. E eu fui para poder trabalhar com dependente químico, os meninos do tráfico, né, para sair, e nunca tinha passado na minha cabeça que ia ser muito mais perto da morte do que qualquer coisa. Eu lembro que na primeira semana que eu estava lá, teve um tiroteio e morreram acho que uns 2 ou 3 meninos. E daí, acho que era o André, que era o líder ainda na época, falou assim, nós vamos para um velório hoje. Eu falei, mano, não dou conta não. Ele falou, mano, se quiser trabalhar aqui, o que mais a gente faz é ir no velório. Eu falei, mas o que eu vou fazer no velório? Ele falou, a gente só vai chorar. Chorar com os que choram. Esse é o ministério aqui. Abraçar. E abraçar, daí colocava o corpo dos meninos na quadra da escola de samba, descia toda a comunidade, e a gente ficava chorando com os familiares, chorava com todo mundo. E foi legal, de certa maneira, no sentido que a gente foi tendo relacionamento com o pessoal da comunidade através do velório. Então, porque na hora de maior dor, a gente que deu uma assistência para o pessoal. Então, eu tive que vencer essa questão de fazer velório e estar presente nesses esquemas. E assim, em algumas situações...
E sim, e algumas situações de comunidade, você sabe muito bem, Sandro, que às vezes não se entrega o corpo. Se alguém, se o tráfico, por exemplo, dá lá a sentença, muitas vezes esse corpo não é apresentado para a família, né? E aí é onde você também Não, tem que trabalhar, some. você tem que trabalhar a família, porque aí não tem velório, aí vai ser aquela dor para sempre no coração de uma mãe, no coração do irmão. Então é aí o papel da igreja, o papel, né, daqueles que têm Jesus bem definido nessa situação de abraço e de cuidado e de palavra mesmo, de esperança, né? Porque não é fácil. E assim, você não é proibido ser humano. Você só precisa saber lidar com isso, e estar no lugar certo para você mostrar suas fraquezas. Não que isso seja errado, mas o controle faz bem, né? E aí você consegue superar os seus medos, superar os seus limites e a obra que segue. É sempre assim. E o legal da equipe é que é isso, a gente sabe quem pode ir nessa situação, tem as pessoas que vão, quem não pode, vai fazer outras coisas, Isso. e dessa maneira a gente vai ajudando uns aos outros. Então a ideia do voluntariado é isso, né, meu? Tem gente que não gosta que não consegue ver as crianças, tem outros que são lar dos velhinhos, você vai no lar dos Sim, velhinhos, as pessoas não conseguem trabalhar, o é verdade. hospital, Ribeirinho, morro, tem medo de tiroteio, nunca vai, né? E é legal assim, São você essas coisas. depois você recebe. Eu sempre faço, né? Acho que você também faz quando a gente viaja. Num final, a gente faz sempre um feedback, sempre ouve um pouco o que a galera fez, o que a galera sentiu, o que a galera viveu, né? E é bem interessante as pessoas dizerem que aquilo que algumas coisas que viveram, não esperavam que viveriam, né? Então isso é legal, porque, por exemplo, chegaram a falar para mim, eu não sabia que existia ainda no Brasil alguém que com uma lata de cabeça, ou com uma lata d'água na cabeça, caminhava 5, 6 quilômetros para buscar água, né? Isso impacta, porque ele sempre abriu a torneira e saiu água, né? Então, algumas coisas que aí o cara volta. Então, outra coisa que eu quero também dizer a respeito dessas mobilizações. É bem legal deixar claro que a ideia dessa mobilização não é simplesmente os trabalhos que são feitos lá no local onde é destinado. Porque lá a emergência está nos teus olhos, né? A urgência está nos teus olhos. Então o trabalho vai acontecer, né? Vai ter fruto porque você está empenhado, vai conseguir realizar porque você tem os recursos ali já destinados. Mas o legal é saber que quando você volta, muitas vezes traz um reposicionamento na tua vida, muitas vezes traz uma coisa que você fazia há muito tempo, não faz mais, né? Dar um braço, né, para o pastor da tua igreja, criar um projeto social, enfim, te traz, né, depois de volta à vida, eu costumo dizer, né? Eu estava morto, fui numa mobilização e voltei. Esse é o termômetro de uma viagem, né? Eu penso assim, que o termômetro é isso, é você chegar diferente daquilo que você foi. Né? Você viveu coisas lá que você nem imaginava que viveria, mas traz isso para ser um combustível para você ser diferente e trabalhar Jesus através disso. Uma outra coisa, quando a gente fala de recrutamento e o pessoal que participa conosco, eu falo que as viagens, tanto de janeiro como de julho, elas têm que ser algo natural do seu dia a dia. Porque uma das coisas que acontece é que a pessoa só pensa que tem a oportunidade de ir na viagem em julho e janeiro. E nós que organizamos, muitas vezes, e participamos, a gente sabe, assim, o trabalho que dá de fazer toda a organização, que não é só no evento de 15 dias ou uma semana, mas que ela tem todo um planejamento para você poder conseguir as doações, para que você possa conseguir recursos e tudo mais. Mas fica uma palavra para o nosso pessoal que mesmo quando não tem viagem, a gente deve ser voluntário em alguma instituição da nossa cidade, em algum serviço da igreja, que a maioria das pessoas frequentam de alguma igreja, essa participação. Então, uma das coisas que me fez sentido nessa pandemia, depois de talvez uns 40 dias, talvez, que a gente teve um isolamento mesmo, foi começar a servir as pessoas com cestas básicas e na casa de acolhimento dependente químicos. Então, essas duas coisas
começaram a me fazer sentido para que não deixar as circunstâncias e situações me deixar doido, em deprê, sem perspectiva de vida. Então, eu sempre tenho falado, né, conversando bastante com o Gito, com o Humberto, a gente troca ideia sobre isso, o fazer sentido da nossa vida, a busca de sentido na nossa vida. Então, tem muita gente necessitada e eu quero zelar a minha vida, por exemplo, assim, dentro de casa, mas que mesmo dentro de casa eu mando mensagem, você pode ligar, né? Tem um monte de gente idosa que não tá assim, com pavor, gente de grupo de risco, né, que não pisa na rua. Agora, o nosso papel como voluntariado, né, como voluntário, e o voluntariado entra dentro dessa situação no sentido de saber quem são as vovós da cidade e ligar, bater papo, né? Eu vejo como que isso faz diferença na vida. Então, quando a gente fala de voluntário, não é voluntário em 2 viagens, né? Mas é voluntário no dia a dia, no serviço do dia a dia, de defender uma causa. Isso é que faz diferença na nossa vida e nós precisamos estar envolvidos com isso. Então, eu queria incentivar a galera, né? Tanto do Instituto de Influência, o pessoal da capela, o pessoal que está participando, não fique esperando, quando vai ter a viagem, né? Se envolva. Eu costumo dizer também, Sandrão, o seguinte, esse tempo de isolamento também, né, e o fato de nós termos essa experiência e o pessoal, a galera ter viajado, né, eles ainda me perguntam, pelo fato de ter essas experiências, o que fazer num momento desse. Né? E aí até houve um questionamento essa semana mesmo de alguém que me procurou e disse, o que fazer, por exemplo, porque eu choro todos os dias pelos idosos, pelos velhinhos, porque primeiro que eu não posso visitá-los, porque são um grupo de risco, então eu não posso lá dar uma palavra. Aí eu falei para ele, mas você já tentou telefonar para eles? Você imagina a alegria de um idoso, né, recebendo uma ligação e você dizendo para ele assim, eu queria muito estar aí te dando um abraço, mas eu não posso, e explicar, porque eles não é nem que não querem entender, mas eles estão no fim da vida e estão mais isolados que a gente. Então, assim, são starts que dão na nossa mente que Jesus apresenta isso. Né? Então, você tem que realmente estar sensível, né, à voz do Senhor Jesus para poder alcançar o coração. Né? E, de repente, esse isolamento desses idosos, no fim da vida, eles vão, de repente, alguns morrer solitários. Né? Mas o fato de você não poder ir até eles não pode bloquear, né, essa sensibilidade de você poder dar uma palavra de amor, né, através de um telefone. Então, quer dizer, ele estava muito apegado em ir e tocá-los, que ele não poderia fazer, mas esqueceu de todos os outros recursos. Então, assim, é um momento da gente parar e pensar como eu posso ser útil. Como eu posso ser, mesmo na pandemia, mesmo nesse isolamento, mesmo onde eu tenho muita regra a cumprir. Né? Existem formas de fazer. Né? Então, fica aí até, né, uma questão, aí a gente está aberto. Né? Você que quer fazer alguma coisa, mas, né, falta uma ideia, falta um start, a gente está aqui. O que a gente conseguir, de repente, discutir junto e pensar junto, né, para que haja alguma ação nesse sentido. Quando a pessoa está envolvida no seu dia a dia e ela vem para a viagem, ela soma muito, porque já faz parte da vida dela. Quando ela só vem para a viagem e ela não tem participado de muitas coisas, ela fica travada e talvez no último dia que ela vai se soltar depois de muitas experiências. Tem esses níveis que a gente percebe nas pessoas. Todo mundo é bem-vindo. Mas o incentivo é que, sempre dá para a gente fazer alguma coisa. Dá para você apadrinhar a gente, tipo do Projeto Amar, uma criança, uma família, dá R$50 por mês, dá para você comprar cesta básica. Eu sempre uso o exemplo, e quando eu fui para a missão, eu não aprendi as coisas na missão. A missão foi me acrescentando e eu fui aprendendo com ela, mas não foi lá que eu me tornei alguém com chamado. Né? Que eu já fazia isso na minha cidade. Eu só fui para outros lugares porque a cidade ficou pequena. E a gente já fazia trabalho com menino de rua, fazia trabalho com adulto de rua, a gente tirava dinheiro nosso do trabalho e comprava cesta básica para levar na periferia. Foi uma coisa que eu sempre fiz
antes de estar em uma missão de tempo integral. Então, eu trabalhava de dia, à noite socorria o necessitado. É algo que dá para a gente fazer isso, né? Nem todo mundo vai ser de tempo integral no sentido de trabalhar só com a organização, mas você é de tempo integral para o Senhor mesmo, sendo enfermeiro, sendo médico, cabeleireiro, fazendo qualquer outra coisa, você está servindo o Senhor de tempo integral. Então, nós precisamos participar com Deus de tudo que Ele está fazendo, seja o nosso trabalho, seja nossa família, seja nossa sociedade. Acho que isso é uma pegada. O Gito escreveu assim que a igreja está fechada, o templo está fechado e a igreja em movimento. Eu lembro de uma frase, você estava comigo lá no Chile, que nós fomos socorrer o pessoal nós fomos socorrer o pessoal do tsunami e do terremoto lá no Chile. Concepción. E um senhor de idade, nós falamos assim, nossa, a igreja caiu. A igreja caiu, tinha destruído uma igreja, caído mesmo. Ele falou assim, a igreja não caiu. O templo caiu, a igreja está em pé porque a igreja somos nós. E nós vamos reerguer o templo, mas a igreja somos nós. Então, durante a pandemia, o templo está fechado, mas a igreja está aberta porque a igreja somos nós, com os nossos corações abertos para poder abraçar a galera. E vem uma reflexão, né, Sandrão, também. A pandemia também vem nos ensinar a ser igreja novamente. Estávamos perdendo um pouco o foco do que é a igreja, né? Então, a ideia é essa, assim. Eu fico pensando também que Deus é um Deus criativo, né? A gente sabe todo o poder que Deus é. E Ele fez tudo o que fez por etapas. Porque criatividade é basicamente o que Ele tem de mais especial, né? Então, nos fazendo a sua imagem e semelhança, Ele coloca também uma semente dentro da gente de criatividade. Eu fico pensando, né, o grupo que inventou, né, os Doutores da Alegria, por exemplo. Os Doutores da Alegria já é uma ONG há anos que existe, que vai levar, né, alegria para os terminais em estado terminal, né, de qualquer tipo de doença nos hospitais. E eu fico pensando, esse pessoal foi um pessoal criativo. Hoje saiu várias ramificações desse grupo, né? Mas eu quero colocar isso como exemplo porque foi uma criatividade, né? Então, nós somos criativos. Nós temos essa sementinha aí, né, do Deus Criador da criatividade. Então, ele nos cobra. Nós temos muita ferramenta aí que pode nos ajudar. Nós temos aí, né, a questão do código lá, como é que chama do adolescente, do idoso, como é que chama aquela questão esqueci agora o termo que diz sobre a cartilha do idoso e do adolescente, a cartilha do idoso e do adolescente, o ECA, exatamente, o ECA. Está nas nossas mãos aí para poder fazer tanta coisa, né, que dá para a gente poder ali conhecer um pouco, né, faculdade que abre a porta, empresas que abrem a porta, comunidade que tem aí a nossa redondeza toda. Então, quer dizer, cabe mesmo nós olharmos para aquele que é o necessitado e realmente fazer, né, todo o trabalho que aí está realmente carente, né? Então, a gente é criativo, só basta a gente parar realmente e fazer essa reflexão. A ideia de buscar sentido, acho que todo mundo que tem um sentido na vida, um propósito, a identidade e o propósito é o que faz diferença na crise. A identidade, eu sei quem eu sou, e o propósito, eu sei para onde eu estou indo. São duas coisas que nós precisamos, principalmente durante esse tempo de crise, de pandemia, olhar para nós e pensarmos sobre isso. Quem eu sou, principalmente em Cristo Jesus, e para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo ou participando com Deus. Isso muda tudo. O propósito tem muito isso de ver com... me faz sentido mobilizar pessoas, me faz sentido fazer conexões, me faz sentido servir. Viktor Frankl, ele foi uma pessoa, era um psiquiatra no tempo da guerra, ele foi preso no campo de concentração. E para ele não ficar louco, ele falou assim, eu tenho que buscar um sentido aqui. E em um dos livros dele vai dizer assim que ele ficava sonhando e que quando acabasse a guerra, ele não ia morrer e ele ia dar muitas palestras para as pessoas.
E ele colocou isso na sua mente e cada dia ele ia escrevendo uma lição de vida para buscar sentido, ressignificar a sua vida. Quando ele saiu de lá, ele fez a logoterapia, que é uma das técnicas, né, na psicologia, onde ajuda muitas pessoas. Então, para você ver, fez sentido. Né? Eu tenho que arrumar um sentido em meio a toda essa crise. Segundo, eu e Humberto estamos ajudando uma casa de acolhimento de dependentes químicos, né, a casa de Davi. E ouvindo a história, o que diz? O cara que começou essa casa, o seu filhinho de 2 anos estava com a babá. A babá sentou em um puff, dormiu e o menino caiu na piscina e veio a falecer. E daí a vida do cara ficou aparentemente sem sentido. E ele teve que ressignificar a sua vida. O que ele fez? Eu preciso ajudar as pessoas. E ele foi para o lado do dependente químico. E hoje a casa de Davi, que eu pensei que era uma casa cristã, e por isso tinha Davi a ver com a Bíblia, com alguma coisa, não, ele ressignificou isso, colocando a casa de Davi, lembrando do seu filho, que para ele não foi simplesmente uma perda, assim, né? Mas que foi o início de uma nova jornada para a sua vida. Davi teve o seu momento de 2 anos aqui nessa terra e foi recolhido por Deus, mas agora ele tem todo um ressignificado na sua vida para ajudar os dependentes químicos. Então, a casa de Davi é uma casa de acolhimento de dependentes químicos. Então, eu fico pensando que nós não precisamos ter tragédias na nossa vida para ressignificar a vida, mas que em todo momento, a gente buscando sentido, a gente consegue ressignificar ela, ter um significado. O voluntariado, que é hoje o nosso papo aqui, né, de envolver pessoas, é isso, é para te dar sentido, né, para te dar um prazer, uma alegria nessa vida. E, para terminar minha fala, 2 coisas legais que tem a ver com alegria, né, que no início do ministério de Jesus, antes, os anjos falando sobre Jesus, fez uma boa nova de alegria. E no final, para que essa alegria seja completa, Jesus vai dizer. Então, tanto o início com alegria, como o final temos alegria. Não é um estado de felicidade, mas de alegria naquilo que nós fazemos. E é isso que a gente encontra com os voluntários, a alegria de participar. Por isso fica esse incentivo aí para o pessoal hoje, né, que nós temos que buscar sentido na nossa vida e participar, não só das viagens. A viagem é a união das nossas forças em celebrarmos juntos servindo alguém, mas no dia a dia nós precisamos ter esse sentido de poder estar servindo e participando de um monte de coisa. Pegando esse gancho, né, só faz sentido se houver significado. Né? Porque senão, pensa comigo, além de todo o aparato que se levanta para uma viagem, a programação, o planejamento, né, o investimento de recurso financeiro para um trabalho, se não houver significado, então compensa muito mais nós fazermos uma má arrecadação de recurso e somando recurso. Né? Então, se não houver um significado, tem que ter um significado realmente. Né? Porque não é só você chegar e fazer. Então é exatamente isso aí. Só concluindo, é isso. Se não houver esse significado, então leva o recurso, manda a grana, manda a doação e tá feito. Tem gente que faz muito melhor que a gente lá com significado. E esse significado, o ressignificado na nossa vida que é importante, que nos ajuda a fazer as coisas sem esperar a troca. Eu faço porque eu faço e é isso que eu sinto como direção. Humberto está falando da casa de Davi. Hoje ele está atendendo cerca de 80 homens, acho que 15 mulheres e 5 travestis. Eles têm 3 casas, não cobra mensalidade, é totalmente gratuito, eles vivem de oferta e doações. Por isso a gente, durante a pandemia, se colocou aí à disposição. Semana passada eu levei cobertores, amanhã eu estou levando lençóis, toalhas e roupa de frio lá para a galera. Então, essa é a ideia nossa. E para dar base, só para dar base nesse pensamento, uma base bíblica, eu fico pensando em exatamente Filipenses, né? 2, quando diz que a gente não fazer nada por ambição, por egoísmo, né? Mas humildemente considerar o próximo superiores a nós. Então, isso foi aquilo que Jesus deixou para a gente, porque ele se despiu da sua graça, da sua glória, né? Se fez homem,
quanto tanta gente quer ser um Deus, quer ser um rei, quer ser qualquer tipo ter qualquer tipo como é que fala? De título, só que ele veio para ser o mais humilde e morrer numa morte de cruz, que era a pior morte que pudesse existir. Então é isso. Por isso eu gosto... e a gente termina pensando nisso, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. É fazer o bem em todo tempo, a todos, ou a todos em todo tempo. Nós precisamos, principalmente nesse momento, fazer o bem aonde a gente estiver. Humberto escreveu aí, né? A viagem passa, né? E o sentido, exatamente, as coisas, tem que permanecer. E nesse momento, a gente precisa estar fazendo o bem. Nós necessitamos. E nós como à frente disso tudo, a gente pensa exatamente isso, que o termômetro de uma boa viagem é o retorno, não é a viagem, é o retorno. E a gente vai mantendo contato, vamos fazer outra aí, vamos tentar fazer um esquema aí com eu, você, o Gito, Humberto, ou no vamos Zoom, sim, colocar a nossa galera. vamos E durante esse tempo aí a gente pode estar junto. Nós estamos fazendo live, a Capela Urbana faz toda quarta-feira e domingo, tá bom? O pessoal aí quer seguir a capela, toda quarta e domingo a gente está trocando ideia com alguém. O Gito está fazendo quinta, sexta e sábado, com convidado especial. Amanhã ele vai estar falando com o pessoal da Caverna de Adulão, lá de BH, com o Geraldo. Então, um papo da hora. Então, siga a gente aí. Nosso canal no YouTube também tem um monte de live que foi feito durante esse tempo de quarentena, tanto da capela como o Gito entrevistando uma galera aí da hora, muita gente boa. Então, e até nós agradecer temos bastante a galera conteúdo aí. Agradecer a galera, porque a gente ficou 1 hora, depois a gente voltou só para fazer as finalizações, né, as considerações finais. Já estamos 40 minutos aqui já. Então, e o pessoal firme, joia. Que curtiu aí, né? E vai estar também, né? Você vai subir isso aí também, né? Vai estar disponível. Nós vamos salvar, vai ficar aqui 24 horas, mas daqui a pouquinho a Belinha já coloca no YouTube também. Fica lá no YouTube. Tá bom? Daí no YouTube vai ter um monte de live lá que vocês podem assistir e a gente vai. Siga a Capela Urbana, ajuda a gente aí no YouTube, divulga. E nós estamos juntos. Instituto Influência também. Instituto Influência também. Galera da Capela, curte aí o Instituto Influência e a gente vai junto aí, ajudando uns aos outros nessa parceria aí que Olha o Igor chegando agora, ó. Chegando agora o Igor, mano. Igor, eu vou contar uma. Eu conto uma, você conta outra. Eu vou contar uma do Emerson aí das nossas viagens. Chile, tsunami, terremoto, nós fomos lá, nós dois, para poder ajudá-lo. Daí, quando entrada lá, eu passei tudo tranquilinho lá na alfândega, migração, tô lá na recepção e o Emerson nada. O Emerson estava atrás de mim, nada. Acho que deu mais de 1 hora. Daí eu falei para um chileno lá, falei, mano, o cara foi preso. Ou alguma coisa aconteceu, morreu, que não sai. Agora eu vou deixar você contar o resto. Então, é assim. Na alfândega, na entrada de qualquer país, tem algumas situações que você precisa declarar o que você está trazendo, de semente, mel, fruta, legumes, qualquer coisa orgânica. Isso é uma lei federal. E eu tinha na minha mochila 2 peras dadas pela minha mãe, inclusive pensando em mim e no Sandro, inclusive. E aí, beleza, estava na minha mochila. E como não foi eu quem comprei, eu praticamente esqueci dessas peras. Estava na minha mochila. E aí nós colocamos a bagagem na máquina. E aí chegou um chileno para mim, me chamou de canto e falou assim, ó, você tem alguma coisa aqui nessa mochila que você precisava de declarado e não declarou. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, eu não tenho nada aí que eu precisava declarar. Aí ele pegou e olhou no meu olho e falou assim, você tem alguma coisa aqui nessa mochila que você precisava declarar e não declarou. O que é? Eu falei, não tenho nada aí. De novo.
Aí ele falou assim, eu posso abrir essa mochila? Fica à vontade. Ele olhando para mim, abriu, pegou uma sacolinha, disse, o que é isso aqui, ó? Assim, 2 peras. Na hora que ele pegou essa pera na mão, eu já bati a mão na cabeça e pensei, agora nem sei o que acontece. Mas enfim, me levou lá pro fundo e conversa, e conversa, e conversa. Aí eu colocou uma mulher para falar comigo e o meu espanhol ali. E eu falei, será que ele não está me entendendo? E aí vai daqui, vai dali. E ela me deixou parado também lá numa cadeira, um chá de cadeira terrível. O Eiler que gosta muito dessa história. O Eiler estava com a gente. E aí ela me volta depois de 40 minutos, depois de mais tempo, tinha lá também com outro guarda. Ela chega para mim e fala assim, ó, eu vou liberar você mediante uma multa, porque você disse para mim que simplesmente esqueceu. E essa multa é de $243 por pera. Por então, pera. Eu tive o prejuízo de $440 na entrada do Chile. Então, essa detalhe que era o nosso dinheiro para passar lá, né? Tudo, você imagina. Então essa é uma história. Ficamos quebrados lá, né? Essa foi uma história que realmente doeu no bolso. Todas as vezes que eu encontro com o Eiler aqui nas mídias, ele lembra dessa famosa pera. Ai, velho, essa aí, sério, $240 uma pera. E uma historinha sua, deixa eu contar uma historinha sua rapidinho. Não, nós vamos terminar aqui. Chegando no Piauí, não, chegando na Paraíba, esse homem foi me pedir uma direção lá, como eu faço para chegar numa cidade tal, cidade de onde a gente ia chegar, né? E chegou um cidadão que a gente acha que era o taxista da cidade, né? Se é que pode se dizer assim. Ele falou assim, lhe digo já, daqui em tal cidade é 7 léguas. Aí o cidadão não aguentou, rapaz. 7 léguas? Mas como é que eu vou saber o que é 7 léguas, meu amigo? E ficou nessas 7 léguas, ó, conversando, légua daqui, légua dali, légua de cá, e acabou sabendo quantos quilômetros tinha essa cidade para nós chegar. Cara, 2 horas... táxi chegamos. Acho que era 2 horas da manhã, né, mano? Não tinha nada, só tinha esse cara aí, mano. Onde é essa cidade? Boa Aventura, Paraíba. Boa Aventura ia para Itaporanga. Daí o cara falou assim, mano, 7 léguas desse cara aí foi 1 hora, mano, de carro naquela estrada. Você tá doido, velho. De Deus. E o detalhe era o seguinte, o pessoal falando aí da pera, se o Emerson tivesse falado que ele tava com pera, era só ele jogar no lixo. Exatamente. E só precisava jogar. Por isso o cara perguntou para ele 2 vezes, você tem alguma coisa aí? E ele falou não. Se ele falasse, eu tenho uma pera, é só jogar no lixo. Quando você está para fazer já, para aterrissar, você recebe informação. Quando você está no saguão, tem placas, tem muita informação. Então você não tem como não lembrar. Eu justamente é porque não foi eu quem comprei, enfim, né? Não me lembrei disso. Foi isso. É isso aí. Daí perdeu a pera, o cara jogou fora e ainda pagou $240 por pera. Cabeça, vamos ver se semana que vem a gente faz um zoom aí que põe toda essa galera aí, 20, 30 pessoas junto, e daí todo mundo fala e a gente faz um regaço aí. Beleza? Beleza, irmão. Beleza, tamo aqui. Foi muito bom. Valeu, mano. Valeu, galera. Valeu, Sandrão. Beijo pra você, beijo pra mais. Fica com Deus, irmão. Sempre bom falar com você. Um abraço. Deus abençoe aí, galera. Até mais.